Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje, aqui na Mira do Guerreiro, tenho o grande prazer de receber o delegado Breno Carnevale. Ele que tem uma longa trajetória na área de segurança pública, inclusive foi um dos servidores públicos, delegados de Polícia Federal mais novo aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje vamos bater um papo aí bacana, vamos falar exatamente sobre a divisão de elite da Guarda Municipal, que já vai estar atuando aqui na cidade do Rio. Seja muito bem-vindo, delegado, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso podcast, na Mira do Guerreiro. Felipe Melo, muito boa tarde. Boa tarde, delegado Breno Carnevale, boa tarde, Renata. É um prazer a gente estar discutindo essa questão da segurança pública. Eu que durante tantos anos fui repórter de rua, acompanhei tantas operações policiais, hoje a gente está nos bastidores aí comentando os assuntos. Bom, delegado, vamos lá. Qual a diferença da elite da Guarda Municipal para a Guarda Municipal, essa normal que nós, o cidadão carioca, já conhece? Primeiro, agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui com o Felipe, com a Renata, para falarmos sobre segurança pública, né? Esses espaços são muito importantes para a gente informar, educar, receber crítica, enfim, para a gente poder ter esse espaço democrático de troca de informação. E, né, essa é uma grande pergunta, porque a primeira grande diferenciação, obviamente, é a questão da arma de fogo, né? Que surge no bojo de uma mudança na lei municipal, que a lei orgânica da cidade do Rio de Janeiro proibia o armamento da Guarda Municipal, e houve uma mudança em 2025 dessa legislação. Então, a partir daí, houve um fato político autorizando, né, o Poder Executivo a incrementar esse instrumento na Guarda Municipal, e houve uma questão jurídica, que foi uma decisão do STF, né, dando fim, dentro, obviamente, das questões jurídicas do país, mas consolidando uma corrente de pensamento de que a Guarda Municipal pode e deve fazer atuação de patrulhamento policial preventivo. Então, essas duas questões, jurídica e política, né, fizeram com que a Prefeitura criasse a Força Municipal, que é uma divisão de elite da Guarda Municipal, é composta por guardas municipais que participaram de um processo seletivo, estão participando desse processo seletivo. A grande diferença é justamente a missão, né? A função, a atribuição da Força Municipal vai ser prevenir, combater furtos e roubos no espaço urbano, fazer esse patrulhamento preventivo policial, e com o incremento da arma de fogo e de todos os componentes, né, de equipamentos e tecnologias que serão específicos para a Guarda Municipal da divisão de elite cumprir com essa missão. Agora, delegado Breno Carnevale, até para a população se informar, qual vai ser o armamento utilizado pelos guardas da Força de Elite? Os guardas da Força de Elite, né, da nossa Força Municipal, vão utilizar a pistola, né, Glock, que é, enfim, reconhecidamente um equipamento com qualidade, com baixo índice de pane, com capacidade de manutenção, treinamento, né, dos nossos armeiros. É importante destacar, né, o que a Força Municipal não vai fazer. Então, a Força Municipal, ela não vai substituir as polícias, ela não tem essa missão. Civil e militar. Civil e militar, então é uma função complementar de auxílio às polícias, e por isso mesmo a Força Municipal não fará operações especiais de retomada de territórios, por exemplo. Isso é uma atribuição eminentemente, né, das forças policiais, e por isso, né, o uso da pistola é um equipamento adequado para o patrulhamento desses centros urbanos. E quais serão os pontos que essa guarda de elite, essa divisão vai atuar? Porque hoje a gente vê realmente muitos guardas municipais que, por sinal, eu falo uma coisa, deveríamos ver até mais, sim. Mas aonde eles vão atuar? Quais são os pontos? Isso é muito importante, porque uma das premissas da Força Municipal é justamente basear a atuação em dados e evidências. Então, hoje nós temos dados, né, do Instituto de Segurança Pública que apresentam as manchas criminais, né, onde a concentração de furto e roubo acontece na nossa cidade. Então a gente tem até uma lei quase que universal de concentração espacial de determinados tipos de crime, e é nessas áreas que a Força Municipal vai atuar. E é claro, né, a gente vai ter uma atuação
focada, específica. Então existem ruas, trechos de bairros em que há muito furto e roubo em determinada faixa de horário. Então é lá nessa pressão cirúrgica que a gente busca qualificar o trabalho. Então isso significa dizer que a Força Municipal estará em várias áreas da cidade, estará capilarizada. Nós temos 3 bases operacionais que estão quase prontas, uma no Leblon, uma no Parque Piedade e uma no Parque Oeste. E serão as bases operacionais onde o grupamento vai se apresentar, vai coletar um material de trabalho e, enfim, distribuído para essas áreas da cidade. Então, assim, a gente vai ter na Zona Oeste, na área central, na Zona Sul, na Zona Norte, obedecendo a essa lógica das manchas criminais. Agora, interessante a gente ver um exemplo prático, para que todo mundo possa compreender como é que vai ser a atuação da Força Municipal, que um exemplo de um assalto, numa área que esteja atuando a Força de Elite, de repente tem um assalto, um agente percebe o assalto ou é avisado por algum pedestre, alguma pessoa da população e atua. Como é que numa situação dessas a integração, por exemplo, com a Polícia Militar, se houver necessidade de um reforço, como é que vai funcionar isso? Ótimo. Primeiro assim, a Prefeitura, né, e os órgãos municipais têm uma vasta e bem-sucedida experiência de integração com outros órgãos. Então a gente tem Operação Verão, Operação Réveillon e Carnaval, os grandes eventos da cidade, situações, né, de emergência, existe o Centro de Operações integrado ao CICC do governo, do estado. Então, assim, para nós não é novidade a integração. E, na medida em que as áreas de atuação forem definidas, nós faremos reuniões prévias de alinhamento com o comandante de batalhão da Polícia Militar da área, com o delegado de polícia titular da delegacia da área, justamente para que o comandante de um batalhão possa replanejar ou adequar o seu planejamento sabendo que a Força Municipal vai atuar em determinadas regiões. Então, essa complementariedade é boa. Um choque. Exato, e até para a gente liberar, né, os agentes da polícia para outras áreas, para temas mais complexos. Então, é uma ajuda. E aí, nesse contexto, uma ocorrência em andamento, por exemplo, não há nenhum óbice, muito pelo contrário. A ideia é que, havendo necessidade de reforço ou a situação, por exemplo, evoluindo para um fato de um refém. Existe um grupamento especial na Polícia Militar que traz um negociador e aí vai ter o acionamento, essa integração é absolutamente necessária e a gente vai ter protocolo operacional padrão definindo isso também. E o treinamento, como foi feito esse treinamento, como está sendo feito, quem é a polícia, o órgão responsável por esse treinamento e se esses policiais da Guarda Municipal, dessa divisão especial, vai estar, né, preparado, Claro. enfim, para atuar, porque estamos vivendo, podemos dizer, uma guerra civil aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, se vão estar preparados para enfrentar aí essa criminalidade. Para a gente, uma das principais premissas da divisão de elite é justamente a preparação, né? Então, primeiro a seleção, né? A gente fez um processo seletivo para guardas municipais da cidade, né, que já compõem o órgão guarda municipal. Então, foram guardas que precisaram ter um conceito de excelência no histórico da corporação, passaram por teste físico, psicológico, psicotécnico, toxicológico, investigação social, para então entrarem no curso de formação. E aí, o curso de formação ele tem 3 módulos. Ele tem um módulo teórico, que é ministrado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança. O módulo operacional, que quem está ministrando é a Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão de policiamento ostensivo e de caráter civil, claro, com atribuições de trabalhar em rodovias, mas a divisão de elite também não é militarizada e também vai desempenhar esse papel ostensivo. E dentro desse módulo operacional a gente tem diversas disciplinas, como armamento e tiro, oficinas de simulação de situações da realidade, defesa policial, condução de viatura policial, uso diferenciado da força, que é muito importante, porque a arma de fogo é um instrumento que vai estar à disposição do agente, mas não é o único. Então ele vai ter espargidor de pimenta, tonfa, armas menos letais. Então a ideia, inclusive, do conceito de uso diferenciado é justamente para que o agente saiba usar a arma, obviamente, mas também quando não usar a arma de fogo, especialmente numa cidade
movimentada nos centros urbanos. Isso não significa Eu dizer... acredito que deva ser o último recurso, né? No caso, é o uso da arma de fogo. Quando a gente está falando do uso diferenciado, é justamente treinar e capacitar o agente para que ele, dentro daquela realidade, no fato concreto que se apresente para ele saiba diferenciar o fato e entender qual é o recurso adequado. Então vamos dar um exemplo, né? Se ele se depara com uma pessoa, com um terceiro, com um marginal armado, né, apontando uma arma de fogo para um cidadão ou para o próprio agente, é claro que a gente não vai exigir que o agente faça uso de outro equipamento inicialmente que não seja arma de fogo, até pela proporcionalidade, mas vamos supor que ele receba uma informação de que determinada pessoa está praticando furto naquele local. Aí ele vai fazer uma abordagem inicial, né? Ele tem condições de fazer uma abordagem verbalizando, com mais agentes, né? Então a arma de fogo pode ser, nesse início, desnecessária. E aí, para isso, ele vai ter outros equipamentos. Então é justamente esse treinamento que a gente está focando muito. E o terceiro módulo, que é da própria prefeitura, é o treinamento em câmeras corporais que eles vão usar. No nosso mobile, né, eles vão ter um equipamento de sistema para registro de ocorrência. Evidentemente, as ocorrências vão para a delegacia, mas existe um despacho de ocorrência, né, de quadro de missão dirigida dos agentes, que ele sai da base sabendo exatamente o que ele tem que fazer, tem um controle por GPS desses agentes pela sala de monitoramento. Então, eles estão sendo também treinados com relação à utilização desses recursos. Uma questão é com relação à sua atuação. Você que foi delegado até da divisão de homicídios, conhece a cadeia criminal também pelo lado da época da Secretaria de Ordem Pública, sim, que a gente sabe que está tudo interligado, na verdade, e agora está assumindo a Força Municipal, essa elite da Guarda Municipal. Essa bagagem, obviamente, está sendo passada para os agentes, no sentido que a gente sabe hoje que, por exemplo, a questão do flanelinha, por exemplo. Flanelinha, às vezes, não é só um flanelinha, você sabe disso melhor do que todos nós, na CEOP, que às vezes o flanelinha está ligado ao tráfico de drogas, está ligado a uma cadeia de receptação, perfeito, entendeu? Então, está sendo treinado também o agente da força em relação a isso. Isso é muito importante, Felipe, porque, de fato, eu tive a oportunidade, né, de contribuir como delegado, enfim, como secretário de Ordem Pública, e o fenômeno criminal, ele é exatamente da forma como você falou. Ele é absolutamente interligado, né, com várias camadas de atuação, de várias modalidades. Então, por exemplo, a gente tem, né, problemas sérios na cidade de criminalidade que podem e devem ser resolvidos com questões também urbanas, né? Então, a gente fechou a Feira de Jacari, por exemplo, a gente remodelou a Uruguaiana, a gente fiscaliza e fecha Ferro Velho. Tudo isso impacta diretamente a cadeia de receptação e, por consequência, desincentiva a prática de furto e roubo. E aí, nós estamos tendo a oportunidade de montar essa matriz curricular. Então, é uma forma da gente pegar essa bagagem, né, e passar elas adiante para a nossa força municipal. E, dentro desse contexto, o prefeito Eduardo Paes e o vice-prefeito Eduardo Cavalieri já definiram que a gente vai adotar a modalidade CompStat, né, que foi criada em Nova York e que tem, por característica, permitir uma análise do fenômeno criminal interligada com outros órgãos. Então, a Força Municipal ela precisa ser integrada à atuação da ordem pública, que precisa estar atuada à iluminação, ao urbanismo, então, e o prefeito acompanhando isso de perto. Então, os nossos agentes terão, inclusive, a oportunidade de, dentro dessa plataforma, preencher essas informações e atentar para elas. Bom, eu estou observando aqui um sujeito que vende aparelho celular na minha área de atuação. Ele não está furtando nem roubando, mas a atuação dele impacta o meu trabalho. Então, isso vai estar absolutamente interligado nessa atuação. Doutor Breno, uma coisa muito falada foi o valor, né, o salário desses guardas municipais, que superior, inclusive, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E então eu queria saber se houve aí alguma vaidade institucional entre essas polícias, tá? Mas eu quero que o senhor me responda isso já já. A gente vai para os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta.